Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar como anda a educação no Brasil, nós recebemos no Ponto a Ponto a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bem-vinda ao Ponto a Ponto, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Priscila, é o seguinte, nós vamos ter uma eleição esse ano e temos aí alguns candidatos, agora o quadro está um pouquinho mais claro de quem serão os candidatos. Quais deles têm propostas que a senhora identifica como consistentes para a educação, mas que tenham credibilidade para falar sobre isso, se já há algo que seja mais do que algo fake, vamos dizer assim, algo que seja só um papelzinho, e considerando Jair Bolsonaro, considerando Marina Silva, considerando Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, que tem um governo no currículo, e o PT, que diz que o Lula é o candidato, se não for o Lula, talvez até por um acaso será o Fernando Haddad, é provável, possível, que é ligado à educação. Quem que tem serviços bons aí para mostrar credibilidade ou pelo menos propostas razoáveis e consistentes? Bom, tem aqueles candidatos que têm um histórico, alguns mais limitados, outros menos. Então, assim, a gente tem o Ciro Gomes, que tem um histórico a favor dele, que é o Ceará. O caso do Ceará é um caso muito interessante, porque o Ceará é algo curioso, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Das 100 melhores escolas brasileiras, 76 estão no Ceará. Quando a gente olha os resultados educacionais até o 5º ano do fundamental, o Ceará está nadando de braçada em relação ao resto do Brasil. Assim, o Ceará realmente está fazendo e vem fazendo uma revolução na educação. Ele não tem conseguido transmitir os mesmos resultados para as etapas posteriores, mas as crianças estão alfabetizadas e até o 5º ano a gente tem bastante, assim, muito acima da aprendizagem nacional hoje. Então, o Ciro, ele pode se apoiar a esse caso do Ceará, que é um caso que não é desprezível, é um caso... Eu queria, antes que a gente passasse pelos candidatos, o que aconteceu no Ceará? O que foi feito que deu lá esse tem resultado? assim, tem vários fatores, obviamente, porque não tem bala de prata em educação como nenhuma outra área social, né? Então, lá é uma conjugação de diversos fatores. Vontade política mesmo, sim. Teve entrou no projeto do Estado resolver a educação. O Estado, ele se alinhou, né, ele promoveu um alinhamento dos municípios através do ICMS, toda uma arquitetura tributária que fez com que todo mundo se alinhasse dentro de determinados caminhos de políticas públicas, e continuidade é fundamental em educação. Essa história de ficar toda hora descontinuando é um horror. E o Ceará, ele tinha uma meta muito específica que alinhou todo o resto, que é garantir que toda criança estivesse alfabetizada até no máximo 8 anos de idade. E o que é que ele fez em relação a professores? Você estava falando, Priscila, eu lembrei que o Ciro, em 1991, fez a primeira avaliação de professores da rede pública do Brasil. São Paulo, se também a memória não me trai, não havia realizado isso à época. O que é que houve lá com relação a esse elemento que você, antes de começar o programa, comentava que era uma coisa fundamental, a questão do professor? Lá eles não resolveram a questão da atratividade do professor. Assim, a gente ainda não conseguiu, mesmo no Ceará, não são os melhores alunos do ensino médio que vão ser os futuros professores. Lá a estratégia do Ceará é formação continuada, que é a formação que o professor recebe depois que ele já está na rede lecionando, né? Então, e lá no Ceará não tem conversar mole no sentido, olha, lá é o seguinte, lá tem um currículo, tem um material, o professor ele é avaliado e depois ele recebe a formação a partir dessa avaliação, de acordo com aquilo que ele está conseguindo fazer ou não. Então, é uma política bem pragmática do Ceará e está dando muito certo. E vem dando muito certo, pelo menos até o Fundamental 1. Então, eu acho que o Ciro, ele tem isso ele tem esse histórico. O lado ruim disso é uma certa ilusão de que o modelo cearense dá conta de resolver a educação brasileira em todas as etapas e em todo o Brasil. Assim, pode vir junto a isso uma certa arrogância de saber, olha, não, a gente já sabe o que tem que fazer. Um certo voluntarismo. Você diz. Olha, não, a gente já sabe o que tem que fazer, é só pegar o modelo do Ceará e colocar no Brasil Por que não inteiro. daria?
Porque, tanto é que o Ceará tem dado certo no Fundamental 1, do primeiro a quinto, o Fundamental 2 ensino médio cearense não está dando certo. Ensino médio, outra curiosidade, é outro estado do Nordeste, Pernambuco, se não me engano, que tem um dos melhores Tem uma resultados outra de ensino médio. estratégia, é diferente do Eu acho que a do gente Ceará. vai ter que mostrar as telas, a gente mostra as telas e volta a falar sobre esses modelos que eu acho bem E interessante. também sobre os outros presidenciáveis, Também sobre né? os outros. É. Óbvio que quem já foi governo tem o que É. mostrar, quem não foi governo, mas tem pelo menos algum compromisso. Claro. Acho que esse CNI-IBOP é do final do ano passado, uma percepção de que a baixa qualidade da educação está, obviamente, relacionada à má utilização dos recursos públicos. Então, é uma consciência no país que talvez torne o eleitorado bem mais receptivo à discussão da temática educacional esse ano. E uma segunda tela, e última aqui, ações para melhorar o desempenho dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental e médio. Isso é a percepção da população, e aí eu gostaria de um comentário seu depois. Sim. Isso é como as pessoas imaginam que podia se melhorar o desempenho dos alunos de escolas públicas, equipando melhor as escolas, estimulando a participação dos pais, aumentando a segurança, melhorando o sistema, o método, etc. Ou seja, é quase no mesmo patamar essas primeiras 4 menções. É isso mesmo? Não é isso, assim. Isso aqui é o que a população consegue Apreender perceber, desse debate público, porque né? é difícil mesmo. Eu também sou mãe, eu tenho filhas na escola, não é tão simples você medir qualidade, né? Então, o que a população faz? Ela olha pelo equipamento, se a escola é bonita, tem laboratório de ciências, tem o banheiro é limpo, tem uniforme, tem merenda na escola. Isso é um pouco do que a população consegue perceber, porque é visível, né? Aí quando você fala estimular a participação dos pais, porque isso com certeza. Agora, em termos de política pública, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença, que não está aqui, que está lá embaixo, é formação de professores. Assim, quer dizer, é o óbvio, mas é o óbvio que a gente não tem feito no Brasil. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa o seguinte: bom, a gente tem que ter bons médicos para poder curar as pessoas. Na educação, a gente não pensa que tem que ter bom professor. Professora, eu queria. Depois a gente vai voltar a falar dos candidatos, para não ficar injusto com os candidatos, a gente não levar uma multa aqui da Justiça Eleitoral, né, por propaganda indevida. Mas daí você fala o seguinte: bons médicos são formados, tem as boas universidades. Quando a gente foi ver, o Brasil não tinha médicos suficientes, teve que chamar de Cuba, tá? Professores, a gente fala o seguinte: professores são mal formados, têm deficiências na sua formação. Como é que você reverte isso? Tem professor suficiente para ensinar professor? Qual é o tamanho desse buraco? Essa é a pergunta mais essencial, mas que, por incrível que pareça, Mônica, os formuladores de política não fazem essa pergunta diariamente para eles próprios, né? Então, assim, mesmo se a gente mudasse o currículo amanhã da formação, então, assim, a regulamentação dos cursos de pedagogia e licenciatura, se isso fosse alterado, porque isso dá para alterar com a regulação, certo? A gente não tem profissionais em quantidade especializados em didáticas específicas. Então, só para completar. Só para entender como é que vai resolver isso. Como que a gente forma bem professor? Um bom professor, ele tem que saber o conteúdo que ele tem que ensinar, ele tem que saber como ensinar, certo? Isso é didática específica. Então, é didática específica da matemática, didática específica da alfabetização, do ensino de ciências. Nós não temos especialistas nisso no Brasil. Então, a formação de professor no país, ela pende para um teórico que pouco dialoga com a prática. Como é que vai dar para resolver isso se não tem os especialistas? Então, dá para fazer Porque isso. o médico você chamou de Cuba, agora professor não dá para chamar de outro fora. lugar. O que a gente tem que fazer? Isso é sequenciamento de política pública. A gente precisaria ter um investimento agora, quer dizer, e dinheiro não falta em educação, de fato, em bolsa de pesquisa para formar especialistas em didáticas específicas, porque aí eles serão os futuros professores universitários. Bolsas onde? Fora do Brasil? Não, aqui no assim, Brasil mesmo. Pesquisa. A gente não tem FAPESP, a gente não tem CNPq, a gente não tem todos os fomentos à pesquisa que a gente já tem no Brasil. Vai um dinheirão para isso. Só que vai um dinheirão sem um projeto do que a gente quer de pesquisa no país em educação. Em educação que a gente precisa é didática específica. A gente está direcionando um recurso de pesquisa para áreas que não vão impactar a sala de aula. Começar do começo do começo ainda. Não tem jeito, mas entendeu? Você parece que a questão, no caso da pedagogia, é mais séria do que a Mônica apontava no paralelo com medicina. Porque vejamos o seguinte: o Brasil, 15% das vagas do ensino universitário estão para pedagogia, a terceira área, só perde para direito, administração e negócio. Na OCDE, para a gente ter uma comparação, são 15% das vagas do ensino universitário. O Brasil só perde para Costa Rica e Indonésia, ou seja, o Brasil tem professor demais, ao contrário de médico demais.
Como é que Não faz tem formador isso? de profissão. Como é que faz isso? Ou seja, o que é que explica tanto professor, quer dizer, tanta gente, isso são dados de 2015 que eu mencionei, o que é que explica tanta gente em pedagogia e como é que faz para pegar esse contingente? O que eu entendi é que não tem formador de professor. Sim. Professor de E por professor. outro lado, Que é o que ela está falando professor. que precisa. Por outro lado, tem sim uma entrada enorme. O que acontece, Lavareda? A porta de entrada para o ensino superior, para a classe mais baixa, para aquela primeira geração que vai entrar no ensino superior da família, desde séculos, é pela via da educação, é pedagogia e licenciatura. É muito comum isso. Porque tem empregabilidade também. Tem emprego garantido, mais ou menos. No interior, sobretudo. São cursos baratos, porque 85% Dessas da vagas. formação dos professores é escolas particulares baratinhas ou público. Você não tem uma faculdade de pedagogia carésima. Não é que nem medicina que já seleciona pela renda. E selecionar pela renda já é selecionar o menino que foi para uma escola particular, aprendeu mais, etc. Então, a gente está selecionando alunos que vieram de um sistema público que ele próprio não aprendeu. 20% de quem entra em pedagogia não tem nota no Enem suficiente para tirar um diploma de ensino médio. 20%. De cara já vai ser professor. Então, a gente precisa resolver isso realmente, porque a gente atrai os alunos que não aprenderam muito, bem pouco na educação básica. Depois a gente dá uma formação horrorosa. E aqui eu acho que tem uma participação, uma responsabilidade muito grande. Claro que do governo que regulamenta, mas também das universidades privadas que ganham uma tonelada de dinheiro com isso e não estão entregando para ensinar mal. A gente precisava ficar em cima também deles, porque a gente está devolvendo para o sistema um professor que não é que ele não quer, gente. Claro, quem é que não quer? Quem que não quer? E muitos Ele deles não terminam o sabe. curso endividados ainda para pagar fiéis. Para a gente ser justo, vamos falar rapidamente dos outros principais candidatos. Vou começar pelo ranking eleitoral. Lula provavelmente não será candidato, mas é apresentado como candidato do PT. Se não for, vai ter provavelmente um candidato competitivo, Fernando Haddad ou Jacques Wagner, ou quem quer que seja. Então vamos pela ordem, começando aí PT, depois acho que a gente pode ir para Bolsonaro. Aí Marina, Alckmin. Tá ótimo, Bom, o Lula e depois até a sua sucessora, que foi a Dilma, o governo PT, ele tem sim coisas importantes que eles fizeram na educação, mas eu tenho que localizar que não foi menos um projeto de país que realmente colocava a educação como uma prioridade e mais o próprio ministro Fernando Haddad, que foi um ministro que, principalmente nos seus primeiros anos, foi um ministro muito bom da educação, assim, quase se equiparando ao Paulo Renato na época do Fernando Henrique, assim, os dois, essa dupla, Paulo Renato e depois Fernando Haddad, eles tem uma linha ali ascendente de políticas nacionais que foi bem importante para o Brasil. Ainda que a gente não consiga ver de forma contundente os resultados, alguns pilares que antes a gente não tinha nada. Talvez o principal tenha sido dobrar o investimento, não? Mas entre 2000 e 2014. Mais do que dobrar o investimento é organizar esse investimento pelo Fundeb. Eu acho que como a senhora faz uma linha do Paulo Renato com o Fernando Haddad, acho que a gente pode juntar, então, talvez PSDB e PT nisso e depois falar especificamente de São Paulo, se tem alguma especificidade. Isso, com a diferença que São Paulo a gente não tem muita coisa para contar. Infelizmente, assim, é um governo que ficou bastante tempo aqui em São Paulo e que os resultados, diante do capital humano que a gente tem em São Paulo, diante do nível socioeconômico que tem em São Paulo, o resultado devia ser muito acima. Quer dizer, você ter o Ceará com uma curva mais ascendente do que São Paulo é algo que não tem muita explicação, a não ser pela ausência de políticas mais vigorosas de educação. Mas só fazendo o papel de advogado do diabo, não é mais fácil resolver um problema no Ceará do que resolver um problema em São Paulo, pela sua população, pelo número e pela complexidade do Estado? Não, justamente porque em educação, como qualquer política social, não é uma decisão de um gabinete, por exemplo, política econômica, que basta você ter ali bons agentes decidindo e desenhando. Na educação, vamos imaginar que a educação são mais de 40 milhões de alunos, 200 mil escolas, 2 milhões de professores. Então, assim, você mobilizar essa massa inteira e fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma alinhada, dando resultados, é muito mais difícil. Então, mas sim. Então,
Aí no Ceará você tem menos capital humano, assim, as universidades, a formação de professores historicamente é pior. Mas o que, Aqui que faltou em São Paulo, então? O que, que faltou fazer? Acho que São Paulo, qual é a grande falha? Eu acho que São Paulo faltou, primeiro, olhar para professor de um jeito correto, não como uma pauta sindical, de atender a uma pauta sindical, porque também não é isso que eu estou dizendo, mas é olhar para a política docente. Olha, então como que a gente forma melhor esses professores? Como que eu consigo fazer com que as universidades paulistas públicas e as privadas que têm a base aqui em São Paulo, como que a gente realmente regula para fazer um currículo que vai atender a rede? Formação continuada, a gente ainda tem formação completamente desconectada com a realidade de sala de aula. Se contrata um palestrante muito motivador, ele vai lá, faz uma palestra que todo mundo sai, se abraçando, chorando e tal, volta no dia seguinte para a sala de aula e nada mudou, porque não é assim que se faz formação. Então, acho que diretor de escola, né? Você formar para o diretor ser um gestor e não meramente um agente burocrático da escola. Assim, tem muita coisa para ser feita em São Paulo. Então, falou de São Paulo, vamos voltar para o pilar ali do governo federal, só para a gente terminar essa, e depois falamos de Bolsonaro, Ótimo, Marina. Então, a gente teve essa estrada que foi construída mesmo, né, para a educação brasileira e muito bem pavimentada, né, nessa dupla Paulo Renato e Fernando Haddad. O Fernando Haddad foi muito bom em consolidar e ampliar muito do que foi iniciado com Paulo Renato. Sistema de financiamento, o Fundeb ele redistribui melhor os recursos. O sistema de avaliação foi ampliado na época do Fernando Haddad. Então, hoje a gente tem o Brasil tem o segundo maior sistema de avaliação e monitoramento da educação do mundo. A gente sabe o que está acontecendo em todas as escolas brasileiras. A gente tem isso, muita informação. E isso é mérito ali desse período do PT, principalmente esse primeiro período do Lula. Então, tem sim coisas muito boas. Depois, acho que deu uma desacelerada. Os programas que são as vitrines, ProUni e FIES, o que a senhora, mas aí como a senhora avalia? Aí é ensino superior. Aham. E mas é que são as grandes vitrines, né? Assim, e até hoje são vitrines, ninguém fala em desmanchar, apesar de diminuir, né? Muita reforma depois, porque tinha muita lacuna na legislação desses dois e que fez com que a gente direcionasse muito recurso público para a iniciativa privada sem contrapartida de qualidade, porque não tem problema nenhum. Se a iniciativa privada consegue fazer um trabalho melhor do que o público, não tem problema nenhum. Mas se não está entregando e ainda usa o dinheiro público para entregar uma porcaria, acho que realmente a gente precisa reformar. Teve muito isso no FIES, principalmente, e por uma falha de desenho ali no início, depois foi corrigido mais para frente. São vitrines porque, de fato, beneficiou um contingente enorme de pessoas que nunca nem sonharia em ter acesso ao ensino superior. E o ensino superior, a gente até teve ontem a divulgação dos dados do IBGE, é o ensino superior que faz a diferença na renda da pessoa, né? Assim, educação mas é a diferença entre ter ensino médio e ter ensino superior é que faz a diferença de renda. Então, assim, o ensino superior está no imaginário da população brasileira com toda razão, eles estão enxergando certo. Se eu entrar no ensino superior, eu tenho uma possibilidade, não é um ticket, né, mas é uma possibilidade de aumentar muito a minha renda. Já está levantada, é uma vitrine muito forte. Já está estabelecida, identificada a empregabilidade desses profissionais de nível universitário formados pelo FIES? Isso eu já não sei se tem... Porque isso é uma questão básica, né? Claro. Até porque nós podemos, nas estatísticas, estar confundindo a formação universitária no geral com a desse contingente. Eu desconheço qualquer tipo de avaliação nesse sentido. Olha só, a gente vai ter que... mas vamos só terminar aqui. Bolsonaro e Marina, chama as telas e vamos para o intervalo. Tá ótimo, o Bolsonaro... Daí a gente muda de assunto no terceiro bloco. O Bolsonaro não tem muita atuação na educação, na verdade, não dá para dizer que nenhuma. A senhora enxerga algo no Bolsonaro voltado para a educação? Porque para a economia ele já nomeou, né? Paulo Guedes, não sei quem. Não, ainda não tem. O que ele já anunciou, mas informalmente, não, né, formalmente como programa, que ele é muito simpático à gestão militar das escolas públicas brasileiras, que não vai resolver nada, quer dizer, não é isso que vai resolver a educação brasileira, colocar um militar para ser diretor de escola. Precisa ter uma política mesmo, quer dizer, é tão ilusório você imaginar que com uma medida a gente vai conseguir solucionar é um limite que ele tem. É um diagnóstico como se fosse um problema de disciplina nessas coisas. Pois é. Tem disciplina, mas de longe de ser o principal. E tem tanto militar assim? Para quantas escolas tem no Brasil? Pois é, nem teria, quer dizer...
Mas essa é a limitação hoje, quer dizer, a proposta do Bolsonaro, o que se tem é isso só. E Marina? A Marina, ela é uma pessoa, ela pensa educação, ela tem pessoas muito boas ao redor dela que pensam educação. O que falta à Marina é uma experiência anterior que comprove, né, ou que chancele ela, de certa forma, que a gente não sabe teve um muito governo bem. da Marina. Nunca teve, ela também nunca assumiu nenhum cargo executivo em que ela tivesse tido algum tipo de liderança em educação, né, no meio ambiente. Então, a gente não sabe muito bem. Agora, as ideias dela de educação são ideias coerentes, assim, são ideias boas. Tem que ver se realmente, como que isso se coloca num plano de governo ainda, né? Eu vejo duas telas, nós vamos ver intervalo. duas telas rapidamente e você comenta depois. Olha, no Brasil, alunos da educação básica, fundamental e média passam pouco tempo na escola. É uma pesquisa do IBOP com o CNI, final do ano passado, 71%. Então, a população acha que seus filhos passam muito pouco tempo na escola. E a segunda tela, isso é um problema, provavelmente. Depois você comenta no outro bloco. Preparação do aluno do ensino médio para a etapa seguinte do ensino. Pouco preparado e despreparado são 55% e 42% acho que está razoavelmente ou bem preparado. Lembrar que boa parte desses pais, ou uma parte razoável, também não tem uma formação escolar que lhes permita avaliar qual é o grau de preparo desses seus filhos. Priscila, no último bloco, deixamos aí duas telas para você comentar e eu queria logo, uma tela era a percepção das pessoas que seus filhos passam muito pouco tempo na escola e outro sobre o grau, né, como avalia a preparação dos seus filhos no ensino médio para o futuro, para a vida seguir. Então, essa questão fica aí, mas eu já queria deixar encaixada aí uma questão mais geral. Eu vejo o seguinte, se você concorda com isso, faz sentido, olha, investimento no ensino até a quinta série no Brasil fica abaixo da metade dos países da OCDE, dados de 2015, 2016. Já no ensino do terceiro grau, no ensino universitário, fica bem perto daí da média da OCDE e é igual a alguns países, Portugal, etc. e tal, praticamente a mesma coisa. Então, parece que tem um desequilíbrio, né? Parece que tem uma coisa complicada. Qual é a sua opinião sobre isso e a questão desse ensino médio que apareceu na segunda tela lá atrás? Como é que sai o aluno brasileiro hoje do ensino médio? Tá ótimo. Vou começar de trás para frente, então. À vontade. Bom, financiamento, a gente de fato tem um desequilíbrio, quer dizer, não é só o volume de recursos, porque essa é a grande demanda sempre, né? Que eu acho muito genérica. Precisa de mais dinheiro para a educação. Tá, mas para onde? Para fazer o quê? Né? Com que resultado? Com que progressividade? Que eu acho que você atrás, em algum momento, disse que já havia bastante dinheiro na educação. A gente investe 6% do PIB brasileiro em educação e a gente poderia ter muito mais resultado que a gente tem hoje com esse mesmo recurso. Falta dinheiro para a educação? Falta, porque esse teu dado, assim, na educação básica, a gente investe metade que os demais países, ou que os países da OCDE investem. Então, claro que falta, assim, a gente poderia ter escolas mais bem equipadas, a gente poderia ter mais banda larga nas escolas, a gente poderia ter um monte de coisa e tal. Mas aquilo que realmente importa custa menos fazer, que é formar bem o professor. A gente já tem um parque montado para formar professora, era formar bem, né? Fazer direito às coisas. Então, assim, formar os futuros formadores, fazer com que essas escolas realmente colocassem um currículo de formação mais voltado às didáticas específicas, etc. Só que a gente não faz isso, a gente faz outras coisas e aí esse dinheiro vai tudo para o ralo. Então, a gente precisa mesmo melhorar. Eu sou mais partidária que a gente melhore essa gestão, comece a ter mais resultados com o mesmo nível de investimento e aí sim passe a pleitear mais recursos para a educação. Eu acho que é por aí. E aí o ensino superior, é difícil porque o aluno do ensino superior, ele custa 5 vezes mais do que o aluno da educação básica. Mas é um custo maior mesmo. O ensino superior, ele custa mais. Os professores de ensino superior são mais caros. Mais caros. A infraestrutura, tem pesquisa, tem outras... acho que não dá para cair na conversa de que a gente tem que igualar. Porque aí também a gente mata o nosso ensino superior. Aí a gente mata os dois. Que vai igualar para baixo, provavelmente. Exatamente. Né? Aí mata tudo, acabou. Então, assim, não vamos matar o ensino superior e vamos elevar a educação básica com o que a gente já tem e fazer com que a entrega de resultados seja melhor. Sobre o ensino médio, assim, tem um dado que eu sempre brinco, mas não é uma brincadeira, na verdade é muito triste, que é o seguinte, eu não sei como que a gente acorda todo dia se olha no espelho com um país em que só 7% dos alunos aprendem o mínimo esperado em matemática, no final do ensino médio. Eu estou dizendo o seguinte, que 7% dos alunos brasileiros
que concluem o ensino médio no Brasil sabem fazer uma conta de regra de 3. Eu não estou falando de equações super elaboradas, estou falando de regra de 3. É isso que a gente está entregando. Não é à toa que o Brasil vive uma situação de baixíssima produtividade, de baixíssima inovação e produção científica, de baixíssimo crescimento econômico, de violência, porque os 93% que não aprendem, eles têm pouquíssimas opções de vida. Então, o ensino médio é uma crise de aprendizagem e uma crise que afeta todas as dimensões da nossa vida, que eu acho que a gente não está levando a sério faz sentido, na medida da importância. Faz sentido você dizer, quer dizer, alguém dizer que o problema, um dos problemas talvez maiores do ensino médio nosso é que o Brasil hoje investe uma quantidade, um volume de dinheiro razoável, mas começou a investir muito mais tarde do que Estados Unidos e Europa, onde esse investimento no ensino médio começou no início do século XX e a gente só foi investir depois da segunda, talvez dos últimos 25 anos, do último quarto do século. E a palavra isso, ou seja, investir... estamos atrasados. A gente está atrasado e a palavra investir ela tem que ser entendida de duas formas. Investir em volume, em quantidade mesmo, e a qualidade desse investimento. A gente investiu de um jeito que foi expandir matrícula, escola, mas sem nenhum tipo de qualidade, né? Sem investir naquilo que é o principal, que é o professor, a formação do professor. Eu acho melhor pagar melhor professor, ter uma baita de uma formação, mas a gente ter professor que garante a aprendizagem, do que ficar investindo em um monte de quinquilharia que a gente tem. Você pega qualquer Secretaria de Educação, mesmo o Ministério da Educação, o que tem de... O que é quinquilharia? Cita algumas. Por exemplo, bolsas de pesquisa que não tem nada a ver com a sala de aula. Por exemplo, programas de alfabetização do governo federal que substitui a atuação do município, que é ele que está alfabetizando, não é o governo federal. Então, assim, é uma desconcertação tamanha que entes federativos estão fazendo coisas que não são para ele, é para o outro, então O ministro Fernando Haddad fazia uma colocação sempre, que era o seguinte, não sei se era sempre que ele fazia, mas eu me recordo dessa colocação quando compararam com França, com alguns países, ele falou, não, mas uma coisa é você fazer uma reforma do ensino, ou propostas de educação, programas de educação num país que é de cima para baixo, o governo federal faz. Aqui cada estado faz a sua modelo política. Federativo. Então, o governo federal não pode chegar lá e falar, Alagoas, vem aqui e faz isso, São Paulo, vem aqui e faz isso. Cada um tem a sua autonomia e tal. Essa seria uma dificuldade maior no Brasil, porque não tem um Sistema Nacional de Educação, que a gente tem um Sistema Único de Saúde, né, o SUS. A gente não tem um Sistema Nacional de Educação que organiza... Como o SUS, como o SUS, esses entes todos federativos. De fato, é como se a gente tivesse 3 países paralelos atuando na educação, só que sem colaboração entre si. É uma bagunça mesmo. Ele tem razão parcial. Por quê? Porque com a política federal, você pode criar indução. Ele falava isso. A política é indutora, mas ela não é... Indução. Não, você não obriga. De fato, você não obriga. Não é uma coisa obrigatória. Você não tem a caneta. O ministro da Educação não tem a caneta do governador e nem do prefeito. Priscila, você falou uma palavra ainda há pouco, aí eu fiquei aqui, ficou repercutindo, a coisa do analfabetismo. Aí eu estava lembrando o seguinte, toda vez que a gente ouve palestras, inclusive pronunciamentos de pessoas como você, etc. e tal, a gente ficou a impressão do seguinte, está se fazendo um esforço notável para resolver, quer dizer, dar uma boa condução para a formação educacional dos jovens, etc. Mas o Brasil tem um número aí que é frequentemente pouco lembrado. 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos que são analfabetas. Isso. Uma cidade como São Paulo tem mais de 270 mil analfabetos. Queria até acrescentar... Isso é mais do que a maioria dos municípios brasileiros. Como é? A gente vai resolver esse negócio do ensino básico, etc. Tal, e esse contingente já está perdido de vez, é assim? Esse é um tema super complexo, porque é o seguinte... Eu acho que não tem energia e recursos para tudo. Não tem, certo? Assim, numa estratégia de país, o melhor seria, vamos desligar a torneira do analfabetismo e vamos garantir que toda criança saia da escola alfabetizada. Por quê? Lavareda, 55% das crianças brasileiras de 8 e 9 anos estão analfabetas ainda. Criança, está na escola, elas vão na aula todo dia, tem professora... Tem recreio, tem farda. E não aprende a escrever. E não sabe. E quem são os analfabetos hoje? Os adultos mais velhos. A gente precisa fechar a torneira do analfabetismo e ter alguma atuação aqui para reduzir. Agora, assim, na hora de escolher, vamos atacar e vamos resolver o analfabetismo na escola. Finalizar mesmo, que a gente está com vontade de ficar mais. Não tem esse problema do Brasil, quer dizer, a realidade brasileira, dificultando ainda mais esse desafio,
o PISA, em 2015, se não me engano, divulgou os dados dos alunos no mundo inteiro, o que eles fazem, os alunos de 15 anos. E os alunos de 15 anos brasileiros, 44% trabalhavam. De 15 anos. O que significa, segundo eles, que era uma dificuldade adicional de você ir bem numa prova em comparação com países. Na Coreia do Sul, 4% trabalhavam. Então, quer dizer, o Brasil também... Você tem um Brasil, claro, né? Assim, claro, você tem a realidade extra Claro, extra escola, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso ajuda a explicar, mas não pode justificar. Porque se a gente começar a justificar por aí, a gente começa a não entender o que o Vietnã fez. O Vietnã, olha que incrível. Os 10, porque aí mesmo quem acha que tem uma educação de super qualidade no Brasil, que escapou da estatística ruim, não escapou, não. Os 10% os 10% melhores alunos brasileiros... São piores que os do Vietnã. E são em linha com os 10% piores alunos do Vietnã. Não é Finlândia, Coreia do Sul, que aí é... Não, do Vietnã. O Vietnã tem a renda per capita menor do que do Brasil, bem menor. E não é um país minúsculo, é um país de 100 milhões de habitantes, quer dizer, não é desprezível. Sim. Então, acho que a gente tem que, tem estratégia para isso, tem que ter um plano, educação tem que ser realmente prioridade no Brasil, um pouco do que o Lavareza falou, assim, no discurso todo mundo fala que é importante, todo mundo fala que é importante. Agora, a ação, comprar as brigas, suar a camisa para fazer com que aquela política saia do gabinete e chegue na sala de aula, que é difícil pra caramba, Sim. Isso a gente não tem no país. Bom, infelizmente chegamos ao fim, Priscila, e a gente vai te convidar de novo aqui para aprofundar ainda mais esse tema. Queria agradecer bastante a sua presença. Eu que agradeço. E para discutir as políticas educacionais dos candidatos, quando tiverem. Quando tiver. Sim, aí Obrigado pela debate. presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.